Dá pra escutar meu celular vibrando? Sim. Olá, pessoal! Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a pastora Rebeca e nós estamos aqui então na nossa live com o objetivo de falar sobre o Outubro Rosa, né? Então, estamos aqui com duas convidadas super especiais, a Andrea Cravicchiolo, falei certo? Sim. Cravicchiolo, que tem uma experiência no assunto sendo familiar, né, de uma pessoa muito amada que teve câncer de mama. E temos a Carla, que eu não sei seu sobrenome. Kurik. Carla Kurik, que fazem 2 anos, né? 2 anos. Que você passou por esse período e teve câncer na mama, né? Então, nós incentivamos para que você compartilhe esse link para que muitas pessoas possam ter acesso, participar dessa conversa. Você vai poder mandar suas perguntas, né, para tirar suas dúvidas, perguntas específicas para as duas, porque acredito que a gente aprende muito, né, com a história das outras pessoas. E eu já conversei um pouco com elas antes e realmente são 2 histórias muito especiais. Eu sei que vai falar ao seu coração. E eu sei que essa live vai chegar para muitas e muitas mulheres, porque realmente é um assunto... Câncer é uma doença muito sorrateira, né? Que nos 2 casos aqui não dói, né? Não tem sintoma, ele aparece, ele chega chegando, né? Sim. Então eu gostaria, né, que... André, você começasse então a falar sobre o caso, né? Falasse como que foi o câncer da sua mãe, né, da pastora Norma, que há 17 anos atrás teve essa experiência, né, contar um pouquinho e depois vamos falar com a Carla também para compartilhar. Ok? Pode ser? Oi, pessoal que está nos assistindo, boa noite. Meu nome é Andréia, como a pastora falou. E a história da minha mãe é uma história que vem... Nós não tivemos herança genética nenhuma, foi uma doença que apareceu num período de 6 meses. Como toda mulher, a gente sempre tem os cuidados de fazer os preventivos, como a gente é educada a fazer. E a minha mãe havia feito o preventivo e em 6 meses a gente descobriu que ela estava com um câncer bem enraizado no meio do seio, do lado direito, e de 4/6, tamanho 4/6, nível 4. O câncer ele vai até o 5. Então, foi tudo muito rápido, decisões que a gente teve que tomar, né? Principalmente o pai e a mãe tiveram que tomar de uma hora para outra para que pudesse salvaguardar a vida dela, e todo o tratamento feito. Então, ela fez a cirurgia num espaço entre descobrir a doença e fazer a cirurgia em 15 dias. Então, 15 dias? Então foi assim, 2 semanas... Eu falo, né, para nós, família, era assim, pânico geral. Cremos em Deus, tudo, e Deus tratando nosso temperamento e tudo mais, mas a gente era forjado a depender do Senhor, né? Acima de tudo, depender do Senhor, porque foi tudo muito rápido, então... E você comentou que os médicos, eles não detectaram porque ele era bem no centro, né, o câncer, né? Não posso chamar de nódulo, né? Porque já era bem grande. Era um tumor já. Então, no caso da mãe, ela tinha feito a mamografia e ela tinha feito a ecografia do peito também. E aí, o que aconteceu? Passou tanto pela médica que faz ecografia, tanto pelo ginecologista da época que fez a leitura do resultado do exame, e não conseguiu se evidenciar. E aí, por conta de um acidente doméstico, 6 meses depois, é que
ela não suspeitava que isso ia ser um câncer, jamais. Ela falou assim, nossa, me machuquei, vou procurar a minha médica e vou resolver como que eu resolvo. E ela teve dor por causa do machucado no local ali, não por causa do... Na verdade, não, na verdade assim, o câncer, como você bem falou, ele não dói. A questão é que o câncer, no caso da minha mãe, ele já estava tão avançado que quando ela se acidentou, a dor que ela sentia já não era a dor de machucar o peito, porque ela bateu o peito e aí ela achou que tinha machucado o seio. Mas a dor, na verdade, a médica na época explicou que já não era a dor do peito, e sim era por conta do nível que estava tão avançado do câncer. Então, acho que isso é bem legal falar para o pessoal que está assistindo a gente, que o câncer, ele não dói. Ele aparece, mas se acontecer, que foi o caso de experiência da minha mãe, que começou a doer e não voltou mais ao formato normal, o peito dela, ela precisou correr e antecipar tudo que ela podia nessa época. Então, já vamos continuar a história. Porque senão... Eu domino. Né? Não, por causa disso. Porque tem que ter uma emoção, né? A gente tem que saber como é que foi passo por passo. Tá bom. Mas então eu queria agora que a Carla compartilhasse, né? Como que você descobriu que estava com câncer? Então, o meu foi... Também eu tinha feito exame 7 meses antes. Eu tinha feito ecografia de mama, porque eu tinha sentido um desconforto na mama. Então, 7 meses, então em setembro de 2015 eu fiz ecografia e estava tudo normal, não tinha nada. E em abril de 2016 eu estava tomando banho para ir para o trabalho e eu senti um nódulo na mama, né, tomando banho. Fiquei preocupada com aquilo, já liguei para minha ginecologista, já como não queria passar pela consulta que ia demorar muito tempo, eu só pedia a requisição, expliquei para ela, pedi a requisição e já marquei a ecografia. E quando eu fiz a ecografia já estava também com um nódulo de 3,5 centímetros mais ou menos, então em pouco tempo esse nódulo cresceu. Passando pelo mastologista, ele me encaminhou para fazer uma biópsia. Essa biópsia foi realizada uma semana depois, em 15 dias já estava com o resultado na mão, e onde foi confirmado que era um câncer de mama. Então, quando a gente descobre, né, esse câncer assim tão rápido, em 20 dias, 25 dias eu já estava com o resultado na mão. É um baque meio grande, né? Mas a gente se fortalece, Deus nos fortalece de uma forma, acho que sobrenatural. Eu digo que quando eu descobri o meu câncer, Ele cuidou de todos os detalhes, desde o médico, que era um médico recém-vindo para Curitiba para fazer meu tratamento, até me cercando de pessoas. Então Deus preparou tudo de uma forma tão maravilhosa que eu não tenho nem como reclamar, né? De falar, nossa, por que comigo, né? Eu acho que é a primeira coisa que uma pessoa, quando descobre que está com câncer, por que comigo, né? O porquê que eu tô passando por isso. E no meu caso não foi assim. Eu descobri, né? Eu aceitar. E o dia que você descobriu foi um dia também especial, assim, foi. Vamos dizer. Uma sexta-feira, certo? Uma sexta-feira. Uma sexta-feira. Eu estava indo para um encontro de mulheres em Florianópolis. Já estava tudo certo, viagem marcada. Eu peguei o resultado de manhã, eu tinha 2 opções. Ou ficar em casa chorando o final de semana todo, porque eu não tinha como falar com o meu médico naquele dia. Ou eu realmente ir para Florianópolis e receber de Deus. E essa foi a minha postura. Eu tomei a decisão de ir para Florianópolis, participar desse encontro. E lá também Deus cuidou, porque as mulheres que estavam comigo, eu contei para elas lá e eu recebi esse apoio, né? Tão importante para mim. Então, até nisso Deus cuidou. Então, quando eu voltei de Florianópolis, que eu fui contar para minha família. E aí era a reação da família,
chorando, entrando em desespero. E eu falava, parem de chorar, se acalmem, né? Não vai acontecer nada, né? Eu tô bem, Deus já falou comigo, Deus já me deu a certeza da cura. Então a gente tem que levantar a cabeça e lutar, né? Confiar em Deus, né? Confiar em Deus, Quando a família recebe a notícia, né? Quando a sua mãe chegou e falou, filha, eu estou com câncer. Assim, como o baque, você disse que foi muito grande de todos, né? Então, vocês têm quantos irmãos? Super me identifico com ela. Era o quadro geral. Tirando meu pai, que era o adulto centrado ali, a gente era adolescente. Meus irmãos eram jovens já. Nós somos em 4. O meu irmão do meio, ele chorava muito. Então, foi feita uma reunião de família e daí ela falou pra todo mundo? Não, junto? A minha mãe contou pro meu pai. E ela pensou em disseminar a informação pouco a pouco, um pouquinho para cada um. E aí juntou, na verdade não ia dar certo, juntou os filhos, contou, assim, a minha irmã estava em outro país na época, e aí era ela chorando por Skype na época, era meus irmãos aqui, todo mundo, eu e o meu irmão mais velho, a gente não chorou. Porque a gente queria ficar forte, porque a mãe precisava ficar forte. Mas o meu irmão do meio não se aguentou. Então, a minha mãe, quando você fala do consolo, era ela consolando. A pessoa que precisava receber o cuidado era quem estava cuidando, né? Então, porque é muito desconhecido. Hoje em dia, a gente tem muita informação. Mas na época, tô falando de 17 anos atrás, todo o processo era muito diferente. Todo o cuidado era... Não digo que ruim, mas evoluiu muito, né? Graças a Deus evoluiu muito. Mas a gente, confesso, desespero. E você tem um filho de 9 anos agora, né? Na época, então, ele tinha 7. Você reuniu o seu filho, seu esposo e falou então... Então, eu contei pro meu marido, né? E antes de contar pro meu marido, eu contei para minha cunhada, que foi auxiliando, né, para contar pro marido dela, para dar apoio pro irmão, né? A minha sogra e meu sogro, porque eu sabia que ele ia precisar de muito apoio. Mas o do Pedro a gente tentou preservá-lo de alguma forma. A minha preocupação como mãe era chegar na escola, que ele tinha uma turma que ele já estava há algum tempo, e como seria a reação dos amigos, né? De como os amigos iam receber dessa forma. Ver a mãe do Pedro careca chegando na escola, né? O que poderiam falar, né? Então, os comentários. Mesmo, né? Então, a gente tentou se preservar, né? De todas as formas, ir na escola, conversar com a coordenadora, com a professora, com as mães dos amigos. Então, para quando eu chegasse careca, as crianças não fizessem comentários. Então, a gente tentou, de alguma forma, não usar a palavra câncer, porque eu achava que era uma palavra muito forte para uma criança de 7 anos. Então a gente tentou, falava, olha, aquela bolinha que a mamãe tem, a mamãe vai tomar um remédio, mas esse remédio vai fazer o cabelo cair, mas não tem problema, o cabelo cresce. Então ele foi entendendo isso da melhor forma e ele lidou muito bem com isso. Teve muita sabedoria, né? O ver careca a primeira vez, ele me olhou, né, como, tá careca? Ah, tá bom, essa careca tá linda. Passava a mão, beijava e ia embora. Isso era muito importante pra você? Eu acho que pra mim era muito importante como ele me via. Até teve um episódio no condomínio que eu saí no condomínio que eu moro, e aí os amiguinhos olharam e falaram, nossa, Pedro, tua mãe tá careca? Ele, tá, mas o cabelo dela vai crescer. E continuou brincando. Então ele lidou muito bem com a situação, né, nesse período. Então a minha preocupação maior era como a família ia receber, como minha mãe ia receber. A sua mãe, como que ela recebeu? Porque mãe, né, assim, quando ela tem ficou muito chocada. Minha mãe chorou muito, muito na mesmo. sua frente, assim, você falou, na minha mãe, frente. tô com câncer.
Foi bem... Que não tem uma forma bonita pra falar, né? Não, pro na adulto. verdade eles já meio que, né, eles foram Desconfiam, acompanhando, né, do processo da biópsia, porque esse processo da biópsia, ela demora em torno de 15 dias. Então ela meio que já sabia que poderia vir o resultado, mas quando o resultado vem confirmado, pegou todo mundo de surpresa, né? E a reação do meu pai também. Meu pai não mora aqui, meu pai mora no interior de São Paulo. E quando eu liguei para ele para contar, a reação dele foi de ligar para o resto da família. Então ele fez o contato com toda a família. Então foi um processo, até pela minha idade, né? Eu tinha 37 anos. Eu era, né, teoricamente, pelos médicos, considerada nova para, né, fora desse grupo de risco que mulheres fazem exames a partir dos 40. Então, no meu caso, eu tinha 37, não tinha casos de câncer na família. Então, foi um choque para todo mundo. Mas nessas horas, a família se une, né? Todas as desavenças familiares, elas são deixadas de lado e a família se une pra te dar força. Pra te dar força. E assim, eu tenho muito a agradecer a minha família, assim, porque sem eles eu não teria conseguido. Eles foram essenciais, assim, que bom. Né, pro meu tratamento. Deus nos deu força, muita força para passar por isso, mas olha, é difícil. Falando em tratamento, como que foi assim, então, descobriu tal e daí começou o tratamento? 17 anos atrás, o procedimento, eu acredito que é o mesmo, porém mais evoluído, a questão de medicamentos e tal, Acho que né? até as técnicas são diferentes hoje. Como é que foi, assim, pra você? Você teve que ficar... você que acompanhava sua mãe, como é que foi esse processo pra você? Então, na época eu tinha 17, 18 anos e aí eu estava super envolvida nos ministérios da igreja e no trabalho, ganhando lugar no mercado de trabalho, e aí os meus pais sempre foram incentivadores da gente, né? Então, a bronca, quem assumiu mesmo de levar para o médico, levar para fazer os tratamentos foi o meu pai. E nós fazíamos a parte de cuidado dela pessoal em casa. Então, qualquer suporte que ela precisava, eram os filhos que ficavam, né? Os 4 moravam lá? Ou não, a tua irmã tava... Sim, mas daí a minha irmã veio pro Brasil, quando ela soube, largou tudo, veio pro Brasil e para ficar com ela. Só voltando um pouquinho, Rebeca, na verdade, quando ela falou, né, a questão de como que a família reage. A nossa família, ela é toda cristã. E a minha avó já era muito idosa, porque a minha mãe tinha 55 anos, ainda era jovem, e a minha avó já era muito idosa, então ela sempre teve medo dessa palavra. E a minha mãe, quando soube do câncer, uma das primeiras coisas que ela pensou foi: e o meu cabelo? Como que a avó vai lidar com isso, né? Porque nós visitávamos ela com frequência, todo domingo, toda a família lá, tios, primos e tudo mais. E aí Deus foi tão misericordioso, porque nós nunca contamos pra avó que a mãe estava com câncer, porque todo domingo Deus enchia ela de saúde, por dentro ela estava destruída, né? Porque é muito agressivo o tratamento. Mas ela ia e a minha avó só falava assim: o que você tem? Você tá diferente, o que você tem? E a minha mãe só falava assim: eu tô um pouquinho incomodada. Não, mas tá tudo bem, desconversava. Então eu penso que quando ela fala que Deus foi tão cuidadoso e cerca a nossa família e promove a união, promove os concertos, total, tô dentro com você, porque é isso mesmo que o Senhor faz, porque Deus não permitiu. Na época eu ainda lembro que eu participava do Ministério de Louvor. E naquela época a gente fazia um treinamento para ser dirigente de louvor, e eu tava naquela, e eu pensei: meu Deus, vou parecer careca aqui, dirigente de louvor, como? Né? Porque você queria raspar o cabelo junto com a sua mãe. Porque no nosso coração a gente tinha, se cair o cabelo da mãe, rapa geral o cabelo, porque isso talvez seja uma força que ela precisava, mas na verdade quem precisava da força era a gente. Então, nesse sentido que são as reações diferentes, né? E em relação ao tratamento, a mãe fez então a cirurgia,
E aí o tratamento já começou imediatamente, porque a biópsia já tinha acontecido, então ela já sabia que ela tinha um nível alto do câncer. Foi rápido o Imediatamente. Teve o protocolo lá, em 15 dias saiu a biópsia dizendo, olha, você está com câncer maligno nível 4. Peraí, deixa eu falar. Nesse tempo de biópsia, assim, que tem esses 15 dias, você também teve os 15 dias? 15 dias. E o nível de ansiedade corroendo é muito alto, assim, como é que você conseguiu administrar isso? Tipo, fiz um exame. Meu Deus, ele pode ser maligno, ele pode não ser, assim. Você pensava nisso ou você deletou da tua mente e só foi pensar no dia do resultado? Eu lidei, né? O que tiver que ser vai ser. Eu tava bem tranquila em relação a isso. Eu acho que aí é a posição de quem tá como família, porque o meu marido, ele tinha certeza que não vai ser nada. Então ele ficava colocando isso de que não vai ser nada. Então eu acho que o choque foi maior quando foi, né? Então no meu caso eu tava de boa. Tranquilo. Vai ser, então... Aberta para as duas possibilidades. Nada então... tipo assim, não vai ser. Não. Né? Tipo, sabia, olha, pode ser, pode não ser. Pode ser, pode não ser. E, né, vamos esperar a gente não pode sofrer antes, né? Eu acho que quando você fica nesse processo de antecedência... você acaba sofrendo por antecedência, você esquece de viver, né? Eu acho que esses 15 dias são... tanto é que eu estava programando a minha viagem, né? Eu continuei programando a minha viagem. Eu fui pra viagem, então eu não deixei isso te abalar, ser um empecilho pra mim, né? Então... E você, quando teve o exame, a biópsia, você já sabia? Ou ainda você descobriu só depois? Não, a mãe só contou pra gente quando teve a confirmação. Então, na frente dela somos fortes. Por trás é um desespero, né? Mas na frente da mãe, não, tá todo mundo bem. O primeiro impacto do meu irmão do meio, que foi o que chorou na cara dura, porque ele é muito emotivo, mas os outros estamos fortes, sim. Então, continua falando o que você estava falando. Então, e daí ela fez a retirada inteira da mama, por conta do tamanho até do tumor. Nível avançado, né? E aí ela começou a fazer a radioterapia. Ela fez 100 sessões de rádio, que é 100. Quando deu 100 sessões. 100 sessões. Na verdade, assim, quando você faz quimioterapia, provavelmente... Porque ela começou a intercalar. Ela fazia sessões de químio de segunda a sexta-feira, intervalo de 2 dias. De químio não, de rádio. E aí passou uns 20 dias, se não me engano, ela começou a fazer os 2. E aí é quando o teu organismo já está todo debilitado, porque a sessão de rádio, ela serve para queimar, né? Ali onde está a doença. Por mais que você tenha retirado o tumor, mas é parte do teu tratamento. Pra queimar coisas que podem ter sobrado. Isso. Sim. E aí ela começa com a quimioterapia e normalmente, eu não sei no teu caso como que foi, mas se espera que perca o cabelo já muito no início. Porque a quimioterapia, ela tem uma dose alta e destrói o teu... Então, assim, a mãe com, sei lá, um mês e meio, ela teve perda de cabelo, mas que aparentemente só era uma queda de cabelo, né? Então, e todos os sintomas que a pessoa sente. Eu lembro que quando a mãe saiu do centro cirúrgico, a gente molhava a boca dela por conta da anestesia com algodão e ela quietinha ali, sabe? Daí você pensa, nossa, aquela pessoa que deu a vida por você tá precisando. Por onde que eu começo, né? Como que eu ajudo, né? Como é que faz? Onde que vai dar e como lidar? Porque a gente tá acostumado como familiar, né? Principalmente a mãe tudo, você né? ser cuidada, né? Sim. Não você cuidar. Principalmente se era adolescente. Jovem. 17 anos, né? É jovem. E a gente era adolescente mas a gente também, né? Teve a questão da criação dentro da igreja e sempre viu a mãe, ela sempre foi uma mulher de muita oração. A minha mãe sempre foi aquela pessoa que incentivou e que correu atrás do milagre para ela e para todos. De fé. Então, uma pessoa de fé. E eu acho que isso
fez toda a diferença no tratamento dela. Teve, assim, os enjoos, que é muito intenso. A gente teve medidas de... Ela quis ficar num quarto mais isolado para ficar mais tranquila, porque não que ela sentisse dor, mas é por conta da medicação, que é muito forte, que provoca teu organismo inteiro a reagir. Vira de ponta cabeça, né? Vira. E aí, tanto que eu lembro, vale compartilhar talvez, é intimidade, mas assim, a gente tomava cuidado com o cheiro do shampoo, com o cheiro do sabonete. Por quê? Porque principalmente o cuidado ali era com ela. Então, né, o que é um tempo sem? Então, é o cuidado que a gente podia... Era o que podia ser feito da nossa parte. Parece tão pequeno perto de uma doença monstruosa, né? E de quem tá passando por aquilo, mas é o que a gente podia fazer. E o seu tratamento? Então, você depois de 15 dias teve o resultado, voltou, contou para os seus familiares. E aí, como é que começou, né? Você teve o oposto, né? O oposto, logo que saiu o resultado, o médico fez todos os exames para saber, né, que dimensão se ele tinha realmente, porque como o meu ele tinha um grau alto de metástase, né, de já ter se espalhado, então os exames foram exatamente para confirmar se estava somente na mama ou se tinha algum outro órgão comprometido. Então foram mais 15 dias, nem isso, mais uma semana de exames para preparar, né, para saber o resultado, qual era a dimensão disso tudo, e já comecei. Então, do dia que eu descobri o meu nódulo até o dia da primeira quimio foram 41 dias. Foi um diagnóstico bem rápido, né? O tratamento ele foi muito ágil. Então, era só o processo de liberação em relação ao plano de saúde para começar... Glória a Deus pelo plano de saúde, Glória né? a Deus pelo plano de saúde. Muito glória a Deus. Também tinha glória a Deus? Muito. Glória a Deus. Então, e aí o meu protocolo de tratamento, ele foi iniciado pela quimioterapia, né? Como Você ele lembra da tinha... primeira sessão tua de quimio? Eu lembro. Primeira sessão, 18 de maio. 18 de maio de 2016. De 2016, 1h30 da tarde. Eu lembro do chegar na primeira quimioterapia, que eles chamam de vermelha, porque o líquido é um líquido vermelho, né? E eu comecei, então eu fiz 4 sessões de quimioterapia vermelha, que é essa quimioterapia mais agressiva, com intervalo a cada 21 dias. É como se fosse um soro aplicado. É como se fosse... aqui, né? Mas eu acabei utilizando, fiz a implantação do catéter. Já no primeiro ou não? Eu fiz a primeira quimioterapia pela veia, até pelo processo de que a médica queria começar antes, não queria esperar mais o tempo da cirurgia para poder fazer. Então eu fiz a primeira quimioterapia pela veia e logo em seguida eu fiz a cirurgia para colocação do catéter. Porque as minhas veias sempre foram muito fininhas, então para preservar a veia a gente resolveu colocar o catéter para ficar mais fácil. Então é indolor, é uma picada de agulha que era colocada no catéter, não sentia dor. Ficava ali, né, não sentia 30 minutos? Ou era em torno de 2 horas. 2 horas? Porque a medicação tem que descer bem lentamente, né, então demorou em torno de 2 horas. E depois cada aplicação. da primeira aplicação, você já teve efeitos colaterais, assim, do que, né, que a Andréia estava comentando? Eu tive efeitos colaterais de ficar muito enjoada, como se tivesse um mal-estar. Né? Era um mal-estar de virose, mal-estar geral, assim. Cansada? Bastante cansada. Nas quimioterapias brancas, né, que eles chamam, essas sessões que eram semanais, ela deixa o corpo mais cansado, né? Então, ela não agride muito fisicamente, né? Então, a parte do cabelo, que caiu, cabelo, cílio, sobrancelha, né? Foi nessa primeira parte. Compensação, a segunda, ela não fazia efeitos físicos, né? O cabelo já estava começando a crescer, mas ele me fez engordar muito, porque você toma antialérgico, né? Com corticoide, então você era muito medicamento fora a quimioterapia que você tomava. Então, e daí você teve que... O seu trabalho, assim que você descobriu que estava com câncer,
Você saiu? Eu me afastei no primeiro dia da quimioterapia. Eu ainda trabalhei nesses 40 dias, né, de todo esse processo avaliativo, eu ainda estava trabalhando. Eu voltei... Em função da correria de exames e medicamentos. Mas eu ainda estava trabalhando. Eu me afastei exatamente no primeiro dia da quimio, que aí eu já me afastei pelo INSS e fiquei por 1 ano, né? Durante esse período do tratamento. Foi 1 ano de tratamento? 1 ano de quimio, de rádio, Isso. De semanas, toda semana estando no hospital, Exatamente. fazendo... Eu ainda estou em tratamento, né? Eu ainda, uma vez por mês, eu ainda tomo injeção, eu ainda tomo medicação oral, que vou continuar por 5 anos, né? Então eu tô no 2º ano, tenho mais 3 pela frente. Então eu ainda tenho um período ainda de tratamento, né? Eu faço acompanhamento médico a cada 3 meses ainda. E a pergunta, assim, você foi tudo por plano de saúde, né? As duas. Medicamentos, essas coisas, o governo auxilia em alguma coisa? Tem como, vocês sabem disso ou foi particular mesmo? No meu caso, essa medicação que eu ainda tomo via oral, eu vou buscar porque o plano de saúde ainda me paga. Mas essa medicação que eu tomo, ela também é disponibilizada pelo governo, né? É uma medicação e hoje, né, o câncer de mama tá aí, as mulheres elas tiveram muitas vantagens, né? A própria reconstrução da mama, que hoje o governo paga. Né? A sua foi pelo governo ou foi? Não, a minha foi pelo plano de saúde do começo ao fim do tratamento, foi pelo Só que eu acho que a via daí, para quem não tem o plano de saúde, que do caso da mãe também foi tudo pelo plano, mas eu acho que a via pelo SUS, aí você tem que seguir o outro protocolo, que é comprovar que tudo aquilo está acontecendo. A medicação você acaba recebendo, mas você tem que sempre acionar os direitos, porque a gente sabe que a gente tem uma debilidade no sistema público de saúde, mas que tem o direito, tanto que existem muitas campanhas que o governo incentiva nesse sentido. O próprio mês, né? O próprio Outubro Rosa. Exatamente. E assim, então depois de 1 ano, o tratamento foi 1 ano. Pra sua mãe também? 8 meses. 8 meses. Direto. Que daí o seu pai fez todo esse acompanhamento no hospital e tal, e vocês cuidavam dela em casa, né? Porque o procedimento cirúrgico aconteceu, tava o meu irmão estava junto com o meu pai no procedimento cirúrgico e nós estávamos em casa intercedendo, e na época não tinha essa alegria que a gente tem hoje de Insta, de Facebook, de live. Era assim, liga para todo mundo e vamos orar. E isso aconteceu na primeira, a gente é muito grato, porque a gente juntou todo mundo para interceder. E a gente tava em casa intercedendo. Mas... joelho no chão, jejum e oração, né? Muito, gente. Mas, muito. Descobriu um perrengue aí, vai pro jejum e oração. Já devia estar, né? Mas se não tava. Então... Respondendo o que você tinha perguntado, os tratamentos o pai sempre acompanhava, né? Porque ele sempre é muito solícito. Até hoje ele leva a gente no médico. E olha que a gente já é adulto, mas enfim. Que legal. Mas sempre foi o pai que ficava cuidando, mas quando em casa, que ela passava depois, porque ficava em torno de 3 horas fora de casa para medicação, mas o resto do dia era em casa, então a gente ficava com ela. E nesses 1 ano e nesses 8 meses, você como família, você tinha medo que a sua mãe morresse? Porque, na verdade, assim, a gente tirou o tumor, começou a fazer o tratamento. A mãe sempre muito forte e incentivava a gente, mas a gente percebia os efeitos colaterais, a gente via que aquela mulher forte, de repente, não estava legal, não queria comer, nunca queria comer. O que comia, colocava para fora. Então, o nosso medo, na verdade, nunca foi assim, vamos perder a mãe. Mas era questionar Deus muitas vezes. Deus, daí? Como assim? Estamos fazendo a nossa parte. E daí, ó o jeito que ela tá. Então, era sempre... E todas as vezes que a mãe estava mal, ela nunca reclamou.
Então, assim, ela tava lá, eu não conseguia ficar de pé. Teve uma vez que eu tava bem no meio do tratamento, que ela já estava muito enfraquecida. Ela não tomou as medicações, no caso da minha mãe, ela emagreceu muito na época do tratamento. E ela tinha se levantado para ir ao banheiro e ela deu um grito, assim, e chamou a gente e ela não tinha força para andar. Aí você vê a tua mãe, que sempre cuidou, era muito difícil. Então, a tua fé, ela é exprimida. A gente tava sendo exprimida naquele momento pra... E daí, assim, né? E ficar forte por conta dela. Então, não era medo de perder, mas era assim, Senhor, se apresse que o negócio tá pegando. Tô começando a Tá me abalar. difícil, tá difícil. E você, nesse 1 ano de tratamento, você tinha medo de morrer? Não. Não? Nenhum... Eu acho que Deus tinha falado que eu não... Que ele... Né, que aquilo seria passageiro. E que aquilo tinha um motivo, mas a gente não sabia qual era, né? E hoje a gente consegue ver muito do porquê isso aconteceu. E a gente agradece, porque é uma forma dele tratar, dele cuidar de feridas do passado e que a gente não tinha noção. Né? Então, eu falo que é engraçado, mas a gente agradece por ter tido câncer, porque a gente se fortalece de uma forma diferente. Amadurece, né? A gente amadurece jeito, né? muito, muito. Então, como medo família, de morrer, não. Nem pensamentos de morte depois da quimioterapia. Eu fiquei com medo quando eu fui para cirurgia. E eu fiquei com medo exatamente pelo Pedro, né? Eu falava, ó, Senhor, não tá, eu tô sentindo que não tá no tempo não ainda. É agora. Não é o momento. Não é o momento, porque ele ficou muito abalado quando ele me viu arrumando a mala para ir pro hospital para fazer cirurgia. Ele falou, mas você não vai voltar? Como ele achava que eu fosse pro hospital e ia voltar no mesmo dia. Eu falei, não, eu vou dormir no hospital. Ele, mãe, você vai ter que voltar para casa, promete que você vai voltar para casa. E aí foi aquele negócio de falar, Senhor, olha, você tá fazendo uma promessa. Eu tô preciso confiando voltar no Senhor e olha pra só. casa, porque, né? Senhor, é uma criança que tá te pedindo, né? O Senhor... Ouça Então, a oração desse inocente. Exatamente. Então a gente se, né? E durante o tratamento, assim, que você, então, teve as químios, os efeitos colaterais, né, a questão de não conseguir comer, né, eu sei que dá feridas dentro da boca por causa Eu não tive, mas teve. tem muitos casos que realmente isso machuca, né? Tem as feridas, tem o problema do enjoo, quando você, né, você realmente não consegue comer. Mas nisso entra a parte de que eu tinha minha mãe, né? Então, quando eu estava indo para quimioterapia, quando eu voltava, ela já estava com suco batido de verdurinha, de, né? Toda a alimentação que você Uma precisava. alimentação balanceada. Eu tive acompanhamento com uma nutricionista que me deu várias e várias receitas. Então, isso também é importante. O fato de você se alimentar bem durante esse período faz muita diferença. Legal, né? então você não teve o efeito colateral, você teve esse cuidado da família, Exatamente. né? Então isso amenizou muito o teu pós, né? Exatamente. Que Então isso interessante. foi importante, porque essa alimentação, né? Então aí quando eu fiz o tratamento no Oncoville, então é um tratamento, né? É um local que tem, né, uma estrutura preparado para isso. Mas aí muitas vezes você fica imaginando que tem aquela pessoa que vai fazer o tratamento e que ela vai chegar em casa, ela não vai ter o que comer. Então até nisso a gente agradece, né? O fato de eu estar indo fazer tratamento, mas eu estou voltando para casa, a minha comida tá ali, preparada, né? E você chegou a ficar internada? Não, nenhuma vez. Nenhuma vez. Sua mãe ficou? Também não. Então a imunidade das duas estava muito bem preparada, né, para isso. Que bom, glória a Deus. Então depois de 8 meses, depois de 1 ano, veio a notícia de que o câncer
tinha sumido? Como é que foi, assim, a notícia aqui pro lado da sua mãe? Você falou, acabou. Então, é porque naquela época tinha esse protocolo de seguir esse período, e ela fez os exames ainda para ver se tinha dado a metástase, que é quando o câncer se espalha, e não tinha dado. Então, ela recebeu a notícia de que aquele tratamento para o câncer de mama que ela estava tendo, estava encerrando e tinha êxito. Mas que, pelos próximos 5 anos, ela ainda teria que cuidar. Então, só que ela precisou ir até o final do tratamento, tanto de químio quanto de rádio, para daí encerrar esse assunto e ter a liberdade já dela, no sentido de que está bem, o câncer foi embora. E foi um sentimento de certidão de nascimento de novo, gente. Tem uma segunda certidão, nasci de novo, né? Porque... celebraram 2 aniversários. Celebrar total. Quando a mãe soube dessa doença, ela teve muito apoio da primeira igreja. Então, assim... o nosso líder, o pastor Eduardo, na época, ele mobilizou, ele teve uma direção do Senhor, que os pastores precisavam se mobilizar, fazer jejum e oração e visitar. É o cumprimento da palavra, na verdade, né? E eles foram visitar, e a mãe lembra, no último dia, que seria uma terça-feira, ela soube do diagnóstico numa terça, e ela terminou o tratamento numa terça-feira, que era... Tipo campanha, né? Tipo campanha, só que durou 7 meses, não 7 dias. E então, o que aconteceu? O pastor César e o pastor Eduardo foram visitar a mãe nesse dia que estava encerrando o tratamento. O pastor César, na época, tinha tido uma visão que Deus estava tirando o câncer de mama de uma pessoa, e a mãe, naquele momento, sentiu que aquela visão era para ela, e a minha mãe já sabia que ela estava curada há muito tempo. Acreditando na cura. Acreditando na cura. Ela sabia ela sabe quem é o Senhor, e Deus trazia muitas palavras através dos pastores, da própria palavra. Ela foi cavar poço até que saiu água, assim, sabe? Então, buscou no Senhor. Por isso, quando a gente fala aqui que a gente é fortalecido, às vezes a gente não tem que entender o porquê que eu tô passando nisso, né? Nós temos que passar e aprender do Senhor o que nós temos que aprender com aquilo, deixar o questionamento, ser fortalecido, porque a gente sai com experiências tanto familiares, na questão da união, na questão da proximidade, na referência de quem Deus é. Então, para nós como família, ver o cuidado do meu pai, amando a esposa dele. Um grande exemplo, né? Pai. Coração com a mão. Coração muito. E o seu então, assim, depois de 1 ano, né, que acabaram as sessões, a rádio finalizou, você teve uma queimadura, né, de 3º grau. Então, eu terminei as químios em outubro e fiz a cirurgia em novembro. Então, o resultado da biópsia da cirurgia saiu no dia 20 de dezembro. E nesse resultado, a médica já, você tá curada. Então, foram 7 meses do começo, né, do tratamento ao resultado da cura. Mas o tratamento continuou com o protocolo, né, porque precisa. Então, eu precisei fazer as radioterapias, mas eu tive queimaduras da rádio. Então, eu acho que para mim foi o processo mais dolorido, porque as queimaduras foram, né, precisaram ser tratadas. Então, tive que postergar meu retorno ao trabalho por causa das queimaduras. Mas em maio do ano passado eu voltei a trabalhar e, né, tô bem, tô me sentindo bem. A gente tem efeitos colaterais ainda da quimioterapia, alguns, né, fica algumas dores no corpo, mas isso não é nada perto do que a gente já passou. Do que estava, né? Então, não podemos... Você comentou que você raspou o seu cabelo, né? Você começou a ter queda de cabelo. Como é que foi, então, essa questão? Então, foi assim, quando... normalmente o cabelo, ele cai 15 dias após a primeira quimioterapia. Já na primeira, agressivaço. A primeira quimioterapia, o cabelo... Então, a minha médica falou, o seu cabelo vai cair. Não adianta você
tentar fazer alguma coisa que ele vai cair, né? Na época existia, hoje tem a técnica da touca, que muitas mulheres hoje fazem o uso dessa touca gelada, que coloca essa touca que preserva o cabelo, né? Durante a sessão, então meia hora antes de começar, você coloca uma touca gelada, ele congela a raiz, o bulbo capilar e o cabelo não cai. Mas na minha época eu não tinha essa possibilidade à minha disposição. Da sua mãe, então nem sabia que tinha touca, né? Não. Então o cabelo ia cair. Então antes dele cair, eu raspei a cabeça exatamente para guardar o meu cabelo para fazer uma peruca. Eu fiz a peruca, mas eu não consegui usar. É desconfortável? É desconfortável. E eu acho que quando você se olha careca, é um... Como que foi, então? É diferente. Diferente? É diferente. No começo, eu acho que o problema maior não foi cair o cabelo. Eu acho que o problema maior foi perder os cílios. Os cílios? Os cílios da sobrancelha. Porque eu acho que isso é a moldura, né? Você acaba ficando... Você não se reconhecendo no espelho quando você não tem isso. Então eu recorri à maquiagem. O cabelo era lenço, combinando com a roupa, você acaba... Monta o look com lenço. Dando um jeito. Agora, os cílios, ele fez muita diferença. Muita falta. Muita falta. A autoestima deu uma baqueada ou... Muito. E o que me deixava, eu falo que o que me deixava... Eu me sentia triste quando eu chegava nos lugares e as mulheres falavam: não consigo arrumar meu cabelo, olha só, olha ele. E aí eu falava, na cara. Olha, eu estaria feliz de ter o meu cabelo. Então, às vezes a gente acaba não valorizando o que a gente tem, né? E quando a gente fica... E eu falava, meu Deus, ela tá reclamando, mas ela tem cabelo, eu não tenho. Né? Então você fica, e até porque com o tempo, o tratamento, você vai ganhando uns quilos a mais, você vai ficando com o rosto manchado, que eu tive muita mancha no rosto, então isso acaba destruindo que é efeito colateral da rádio, tudo, exatamente, né? Mas eu olhava para mim mesmo e falava: doutora, nunca mais vou ser eu no espelho de novo. Ela: calma, vai passar. E tudo passa. E você aumentou, o teu peso era de inchaço por medicamento. Eu ganhei 10 quilos durante o tratamento. E eu ainda não consegui perder metade dele. Eu ainda tenho. Glória a Deus, mas Senhor, obrigada, Pai. Obrigada por eu ter uns quilinhos a mais. Não tem problema, né? Então até nisso a gente tem que agradecer, né? E o seu cabelo agora é cabelo. Esse é o meu cabelo. 2 anos, o cabelo cresce assim. Você fez mega, né? Então, que você falou. Logo que... Como eu não consegui usar peruca, quando meu cabelo começou a crescer, ele tava com 5 centímetros. Com o meu próprio cabelo, eu mandei confeccionar o Mega Hair. Então, só que o meu cabelo era muito pouquinho. Então, não tinha cabelo suficiente. A minha irmã tinha o cabelo bem comprido e a textura do cabelo, a cor do cabelo era bem parecida. Então ela cortou o cabelo bem curtinho e me doou o cabelo dela. E com o cabelo dela e o meu a gente fez o Mega Hair. Então em janeiro do ano passado eu já tinha colocado Mega, exatamente para evitar aquele crescimento meio desordenado do cabelo. Você não sabe se é enrolado. Exatamente. Aí eu coloquei o Mega Hair e ele escondeu. Então quando ele já tava chanelzinho, eu tirei o daí a autoestima já deu uma amenizada. Já dá uma amenizada, porque aí você já se olha no espelho de novo, se reconhecendo como você de novo. Sim. E a gente já tá chegando próximo ao fim da nossa live, né? Uma conversa descontraída, mas eu gostaria então que nesse tempo vocês deixassem uma mensagem para quem tá assistindo, assim, que deve ser gravado nessa live no coração dessas mulheres e desses homens que estão nos assistindo nesse momento, André. E você primeiro, porque você gosta, né? Como minha experiência, né, em família, primeiro, mulheres, façam o autoexame, façam o preventivos, tenham uma vida, né, regrada no sentido de
se resguardar, né? E para a família, eu digo, né? Não tenho experiência como a quem ficou doente, mas como família, se amem, declarem amor pelas pessoas que estão perto de vocês, que não haja um motivo de doença para declarar o seu amor. Busquem no Senhor toda a fonte de vida. Isso nós vivíamos, nós orávamos muito, nós tínhamos muito a presença do Senhor, era constante dentro da nossa casa. E nós sabíamos quem o Senhor era. Então, se você está doente, se você tem algum desafio, se você tem medo, né? Deposite no Senhor essa ansiedade, essa expectativa, esse medo, porque o Senhor conhece o nosso coração. Por mais que a gente, às vezes, se faça de forte e tudo mais, mas algumas coisas que vão acontecendo até com pessoas próximas de nós, né? Deposite no Senhor, abra o seu coração, se entregue a Ele, conte para Ele conhece você e seja sempre uma pessoa otimista, porque o Senhor às vezes nos permite passar pelos desertos, mas Ele fornece o maná diário, Ele não vai deixar, você não vai precisar guardar. Todo dia Ele vai trazer fresquinho para você e confie no seu coração. Quando você quiser duvidar, continue crendo. Amém. E você, Carla? Qual dica, qual mensagem que você gostaria de deixar para mulheres que estão enfrentando um câncer, né? Que descobriram agora ou estão no meio do tratamento? Eu gostaria de dizer assim que, primeiramente, o câncer tem cura. Que não tenham medo de se tocar, não tenham medo do diagnóstico. Se ele vier, você vai conseguir enfrentar, você vai dar conta. O Senhor está do seu lado para o que você precisar. Eu acho que quando a gente crê e quando a gente tem fé, eu acho que a nossa fé move montanhas. Então, mulheres, se cuidem. Eu acho que não existe ninguém que possa fazer isso por você. É só você, só depende de você. Então façam o autoexame, procurem um médico, façam preventivo. Mesmo as mulheres antes dos 40 anos, se cuidem. Câncer tem cura e só depende de você. Então se toquem, se cuidem, se preservem, porque ele tem cura e o Senhor está do seu lado se o diagnóstico vier. Ele está do seu lado para o que você precisar. Para dar o sustento necessário. Exatamente. Né? Amém. Gente, então, com essa mensagem, eu gostaria de agradecer a Andréia. Muito obrigada. Eu sei que sua mãe deve estar assistindo, né? E os seus familiares. Então, obrigada por compartilhar, né? Como familiar, né? Porque quando uma pessoa é diagnosticada com câncer, não é só ela que sofre, mas é a família toda, né? Então, muito obrigada, né? Por abrir o seu coração, por falar. Então, ela está com a gente na primeira igreja. Então, se você estiver passando por alguma dificuldade com sua mãe, com sua esposa, com quem for, né? É muito bom a gente conversar, né? A gente trocar experiências, né? Isso nos dá força. Né? Então, é um ministério que se inicia, né? Como familiar. Eu que agradeço a oportunidade. Que bom. E Carla, muito obrigada, né? E eu sei que o teu tratamento continua, né? E eu sei que a sua confiança, ela não vai ser abalada de forma alguma, né? Você é uma mulher forte, né? Tem uma família linda. E eu sei que a tua experiência vai realmente alcançar milhares e milhares de mulheres, de familiares, né? Porque uma coisa eu aprendi, que Deus, ele nos deixa passar por provas e por algum objetivo ele tem nisso, né? Então, eu acredito que esse objetivo fica bem claro, né? Para vocês duas, de abençoar famílias, né? Que possam estar passando por essa dificuldade, né? Então, o câncer, ele é astuto, ele aparece do nada e muda a nossa vida de cabeça para baixo, né? Então, que a gente possa realmente ser ferramenta de Deus para ajudar famílias e mulheres, né? E homens também, né? Que mês que vem o mês... Novembro Azul. Novembro Azul. O Novembro Azul tá chegando, né? Então, um outro assunto
uma outra pauta, né, que nós vamos tratar. E gostaria de agradecer, então, você que acompanhou a nossa live. Muito obrigada. Então, que você possa compartilhar isso com os seus amigos, marcar pessoas que estejam passando pelo câncer, né, deixar comentários. Se tiver alguma dúvida que tenha ficado, pode deixar nos comentários que as meninas elas vão tentar sanar, né, tirar a dúvida depois. E também palavras de esperança, por que não, né? Então que a gente possa realmente usar essa live para abençoar muitas vidas. Então, muito obrigada pela sua presença, por estar conosco. E até a próxima. Tchau. Tchau.